Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, e hoje a gente vai conhecer o Forte do Itapema, que fica do lado do Guarujá, que fica do outro lado do Canal do Estuário. Infelizmente dessa vez não vai ser possível fazer a travessia de caiaque, porque agora a gente vai passar pela área do Porto de Santos. Além de ser muito perigoso, é proibido andar de caiaque aqui nessa área. Então eu vou contar com a ajuda dos barqueiros aqui do Mercado Municipal, nessa região onde eu tô aqui agora, para poder nos levar até o Forte do Itapema. Lembrando que eu não posso desembarcar lá, porque se trata de uma área da Marinha. Vamos nessa? Passando agora nesse exato momento por baixo do Porto de Santos, e aqui em cima são milhares e milhares de toneladas de mercadoria sendo movimentada todo dia. E por essa via aqui, diariamente as pessoas atravessam para Vicente de Carvalho ou para o outro lado, do Guarujá, ou então vice-versa para o Mercado Municipal de Santos. Esse mercado municipal ele foi construído no início do século XX para resolver o problema do abastecimento de alimentos na Vila de Santos. Esse é um problema que sempre vai existir e sempre existiu. E por isso então da instalação do mercado municipal. Antes o mercado municipal ficava num outro lugar e depois foi construído esse mercado que a gente tem hoje para cuidar do abastecimento da Vila de Santos. Assim como na entrada do Canal da Bertioga, foram erguidas duas fortificações próximas ao outeiro de Santa Catarina, os fortes de Itapema e o forte de Monte Serrat. Pouco se sabe sobre esses fortes, uma vez que o forte de Monte Serrat foi destruído e em seu lugar construído o prédio da alfândega. Itapema, por sua vez, significa em tupi algo mais ou menos próximo de pedra angular. Isso porque o forte foi construído em cima de uma única pedra com formato arredondado. Provavelmente foi construído em meados do século XVI para proteger a Vila de Santos. Com a ajuda do barco, nós conseguimos nos aproximar do Forte do Itapema. A dificuldade para isso se dá por conta de uma área da Marinha. Mas Itapema em tupi significava algo mais ou menos próximo de pedra angular, e dá para ver bem o porquê. Porque ele foi construído em cima dessas pedras e ali também a gente tem uma outra pedra angular. Qual foi a jogada de Brás Cubas aqui? Quando ele transferiu o porto da ponta da praia para o interior, para o outeiro de Santa Catarina, e fundou a Vila de Santos, ele precisava de uma defesa contra os ataques tupinambás, que poderiam vir por dentro do Canal da Bertioga, como a gente já viu no Forte São João e no Forte São Felipe, que depois vai se tornar o Forte São Luís, ou então por aqui. É por isso que nós temos então o Forte do Itapema aqui, da Pedra Angular, fazendo fogo cruzado com o Forte do Monte Serrat, que ficava onde hoje está o prédio da alfândega em Santos. Diferentemente dos outros fortes, esse não tem ângulos bem definidos, né? Como era uma característica do Antonelli, por exemplo, com a fortaleza de Santo Amaro.
A gente tem aqui, na verdade, um forte arredondado. Esse forte arredondado, então, ele poderia fazer a defesa tanto dos ataques Tupinambá vindo do canal da Bertioga, como também aqui pelo canal do estuário. Então ele tem essa característica arredondado e ele foi erguido por volta de meados do século XVI. Ninguém sabe ao certo quando ele foi construído. O fato é que depois ele passou por várias reformas, inclusive se tornando propriedade da Marinha, e agora ele encontra-se nesse estado. Infelizmente não é possível fazer a visitação a ele, só mesmo chegando de barco aqui como a gente fez agora. Eu não sei se ia dar muito certo se eu viesse aqui de caiaque. Olha só como as águas são mexidas, e além disso as embarcações são muito grandes. Fica difícil você vir para um lugar desse com um caiaque de pesca. Eu estou na frente do prédio da alfândega agora. É um prédio moderno da década de 30 do século 20. Começou a ser construído em 1934 e é um prédio que tem uns números interessantes. Um grande número de janelas, grades da época. É a alfândega mais importante desta região, cuidando desde o litoral norte até a região do estado do Paraná. Mas o que nos importa agora é que nesta área aqui, em algum lugar desta região, ficava o Forte Monte Serra. Isso porque a Vila de Santos ela foi fundada aqui por esta localidade, porque o outeiro de Santa Catarina está logo ali. Então foi uma determinação de Brás Cubas que se instalasse um forte por aqui nesta região para fazer fogo cruzado junto com o Forte Vera Cruz, que fica na outra margem do canal, uma vez que essa região aqui ela era alvo dos ataques Tupinambás. Acontece que o centro de Santos ele foi completamente remodelado quando o porto ganha muita importância com as exportações de café. Então esse passado colonial é muito difícil de ser encontrado aqui. A gente tem poucas construções como o outeiro de Santa Catarina, o Museu de Arte Sacra, a Igreja do Valongo, são alguns exemplos do passado colonial, porque todo o resto acabou sendo remodelado quando Santos ganha a importância do café. Vai ser uma nova era na cidade de Santos. Com a modernização do Porto de Santos, os antigos trapiches eles foram substituídos por um cais, começando pelo Valongo e depois se estendendo até a região da Ponta da Praia. A gente teve o completo remodelamento do centro, então vai ser muito difícil a gente encontrar as características da era da Costa dos Fortes, mas a gente ainda tem alguns sinais, como por exemplo, vocês podem perceber como é próxima a região onde ficava o Forte do Monte Serra, com o outeiro de Santa Catarina, que está logo ali, e a Casa do Trem Bélico. Então aqui nós temos a Casa do Trem Bélico. Ela é uma construção de 1640, do século 17. E nessa época a gente já tem estabelecida toda a formação de defesa da Costa dos Fortes. Todos os fortes eles já estão em operação, uma vez que anos antes a gente teve vários ataques piratas. Então era necessário dar retaguarda para todos esses fortes. Então a Casa do Trem Bélico significa coisas. Na época trem significava coisas bélicas. Então os armamentos, a pólvora, os canhões, as munições, elas eram armazenadas aqui nesse prédio e depois era redistribuída para os fortes assim que eles necessitavam.
e ela foi documentada pela primeira vez no século seguinte, então sua data oficial é do século XVIII, uma construção típica colonial. E ao longo de todos esses períodos, passou por várias restaurações, a última delas em 2009 e está, como a gente pode ver agora. A presença da Casa do Trem Bélico demonstra como o centro administrativo de Santos, ao longo do século XVII, ganhou importância. Tanto é que está muito próximo do outeiro de Santa Catarina. E era daqui, então, que partiam o municiamento aí da Costa dos Fortes. Infelizmente, anos mais tarde, essa importância ela vai se esvaindo e os fortes acabam entrando num momento de declínio, uma vez que o eixo econômico já não estava mais aqui na região.